Olá, meus queridos irmãos, eu sou Zé Milton Costa, sou consagrado de aliança na comunidade católica Shalom, sou casado, tenho 2 filhas. E no Tudo para Todos de hoje, quero partilhar com vocês sobre a Palavra de Deus como fonte de oração. Vem comigo? Solta a vinheta! Vamos iniciar a nossa conversa com uma breve oração ao Espírito Santo, composta por Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém. Também queremos pedir a intercessão da gloriosa Virgem Maria, rezando esta oração que é considerada a oração mais antiga mariana, da Igreja, que o Papa Francisco pede que nós rezemos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, eu quero começar declamando uma poesia, isso mesmo, o Salmo 118, a partir do versículo 103. É um lindo poema de louvor à palavra de Deus e as suas promessas. Diz assim o salmista, versículo 103 do Salmo 118. Como é doce ao paladar a vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que alegra o meu coração. Meus irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo de pandemia, um dos sintomas da doença é a falta do paladar e do olfato, a disgeusia e a anosmia, os termos técnicos para esses sintomas. E cuidado para que você não sofra espiritualmente também desses sintomas, a anosmia, disgeusia, a falta do paladar, do olfato pela palavra de Deus. Um vírus muito maior, que é o vírus da preguiça, o vírus da indiferença, o vírus do desamor. Peçamos a Deus a graça de não sermos contaminados com este vírus. Possamos sempre, com o salmista, dizer: como é doce ao paladar a vossa palavra, ó Senhor. O Papa Francisco, em uma de suas belíssimas homilias sobre a palavra de Deus, coloca alguns questionamentos para nós. Você tem sido dócil à palavra de Deus? Você é capaz de ouvir, de escutar e encontrar a palavra de Deus na história de cada dia? Deixamos escrever a nossa vida por Deus ou queremos escrevê-la nós mesmos? E queremos que as nossas ideias predominem. E ele encerra com uma frase, uma pergunta muito forte e lapidar. Por que não deixas o Senhor te surpreender? E eu queria repetir para você e para mim. Por que não deixas o Senhor te surpreender? No Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 3, está escrito: tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Ele, o Verbo, a palavra do Pai, o Shalom do Pai, rege todas as coisas. Como está escrito também na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. Nada lhe é oculto, nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas.
Por isso, meus irmãos, não nos enganemos. Vamos sair do EPP, o engano próprio profundo. Deixemos-nos surpreender pela palavra de Deus, que sempre produz frutos. Como diz em Isaías 55, versículo 10. A palavra não volta sem produzir frutos. Na Constituição Dogmática Dei Verbum, uma das 4 constituições do Concílio Vaticano II, no seu número 21, está escrito que Cristo vive nas Sagradas Escrituras. Também na própria Dei Verbum tem uma citação de São Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia, do hebraico e do grego para o latim. A sua tradução ficou conhecida como Vulgata ou Popular. Já no século IV, no finzinho do século IV, São Jerônimo diz: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Não existe melhor forma de conhecer Jesus, conhecer a sua palavra e se autoconhecer do que pela oração. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Se eu quero conhecer a palavra, conhecer a mim mesmo, eu devo rezar. E se eu quero rezar, eu posso utilizar a palavra de Deus como instrumento desta minha oração. E com certeza é um caminho seguro para o autoconhecimento. O padre Amedeo Centini vai dizer que na palavra de Deus existem 2 movimentos que se complementam. Um movimento que ele chama de teofania, onde Deus se manifesta, Deus se revela ao homem. E um outro movimento complementar a este que ele chama de antropofania, onde Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, eleva o homem para que ele possa, se reconhecendo em Deus, poder reconhecer as misericórdias e as maravilhas, as riquezas que Deus tem preparado para ele. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a maturidade espiritual está intimamente ligada à maturidade humana, ou seja, ao autoconhecimento. E ela recomenda, para que cresçamos no autoconhecimento, que utilizemos a palavra de Deus como fonte de oração. Quero agora lhe convidar para conhecer e rezar com a Lectio Divina, ou, como nós costumamos dizer, a leitura orante da Palavra de Deus. Um método de estudo antiguíssimo da Igreja, da sua tradição, que já produziu muitos santos para a Igreja e para a humanidade. Usado desde o 3º século pelos monges, este método ele é composto por 4 degraus, ou 4 passos, como você queira, que nos proporciona um encontro com Deus vivo, com o ressuscitado que passou pela cruz. Vamos lá? Quais são esses 4 passos ou degraus espirituais que vão nos ajudar a crescer na vida de oração e intimidade com Deus? Pegue caneta, caderno e anote. O primeiro passo é a leitura. O segundo passo é a meditação. O terceiro passo, ou degrau, é a oração. E o quarto e último degrau é a contemplação. Buscai na leitura e encontrareis na meditação. Bateis a porta da oração e encontrareis na contemplação. Agora as dicas mais práticas de como fazer a sua Lectio Divina. Primeiro, tenha um local adequado para a sua oração, para a sua meditação. Neste local você vai fazer o seu altar, colocando ali o seu ícone, a sua vela, o seu crucifixo, a sua imagem, da sua preferência, da sua devoção. É importante que você tenha uma Bíblia, católica, pode ser a Bíblia de Jerusalém, uma Ave Maria, ou a tradução da CNBB, entre outras. E também é importante que você tenha o seu caderno e as suas canetas coloridas. Já eu vou explicar o porquê das canetas. Então você já tem o seu local apropriado para rezar, seu caderno, sua Bíblia, suas canetas. Então o primeiro passo, o primeiro degrau é a leitura. Você vai ler devagar o trecho bíblico que você escolheu, a meia voz. Leia no mínimo umas 3 vezes, guardando no seu coração e na memória os trechos mais marcantes, os personagens mais importantes.
Preste atenção em cada detalhe. Neste primeiro degrau, a pergunta norteadora é: o que o texto diz? No segundo degrau, meditação, tente relembrar, de memória a leitura. Se coloque na cena, converse com Jesus sobre esta palavra, uma conversa entre dois amigos. Depois de ruminar a palavra, aí você vai usar as canetas coloridas para marcar. Primeiro, marque com a cor vermelha as ordens de Deus. Depois você pode marcar com a caneta verde as promessas de Deus para você. E você pode marcar também com a caneta azul ou preta os princípios eternos. Por exemplo, Deus é amor, Deus é luz. Neste segundo degrau, a pergunta norteadora é: o que o texto me diz? Chegamos então ao terceiro degrau, que é a oração. Neste momento, você vai dar a sua resposta de amor a Deus. Aquilo que você leu, aquilo que você meditou, que ficou mais forte no seu coração, o rema desta palavra, o que ficou mais forte. A pergunta norteadora agora é: o que o texto me inspira a dizer a Deus? Então é a sua oração. Pode ser uma oração de louvor, uma oração de intercessão, uma oração de perdão. A palavra, aquilo que você leu e meditou, é que vai dar a direção de como vai ser a sua oração. Por fim, chegamos no quarto degrau, que é a contemplação. Neste quarto degrau, a pergunta norteadora para nos ajudar é: o que esta palavra, este texto, realiza em mim? Então, podemos dizer que neste momento é o momento de fazer o seu exame de consciência, colocar no papel aquilo que você vai fazer a partir desta palavra. Se essa palavra te leva a ter um sentimento de peso por causa dos teus pecados, então coloque lá no seu caderno que você vai o mais rápido possível se confessar. Um exemplo: se você está há muito tempo sem ir à igreja, à missa, coloque lá como objetivo retornar. Se você não está fazendo a sua oração pessoal ou a sua oração familiar. Então, no momento da contemplação, é este momento de tomar consciência das nossas fraquezas, dos nossos pecados e limites e dar este passo, um interregno, um momento que antecede a ação. Assim, meus irmãos, chegamos ao fim deste degrau, desta escada que nos levará para o céu, através do conhecimento da palavra, da intimidade com Deus e do autoconhecimento. Poderemos viver melhor as virtudes. O grande desejo do coração de Deus é que nós sejamos santos. E a Léxio Divina é este grande instrumento de oração para nos santificar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí, dá o seu like, compartilha e comente para nós termos relevância nas nossas redes sociais. Um forte abraço, vamos juntos até o céu, para o alto e avante. Shalom. Fica com Deus.